PSOL entrou em pânico porque os Estados Unidos planeja aplicar ao Brasil sanções iguais às que ele aplica à Venezuela, tudo por conta da briga entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Vou explicar para vocês. Para começar, o Musk acredita que em breve os Estados Unidos vai aplicar e impor sanções econômicas ao Brasil semelhantes às que acontecem na Venezuela, justamente por conta da falta de ambiente democrático e do desrespeito a princípios fundamentais como a liberdade de expressão dos indivíduos. Os Estados Unidos, inclusive, aumentou as sanções da Venezuela após o STF venezuelano impedir a candidatura da Maria Corina à presidência da República. E a gente vê já de par e passo semelhanças com o Brasil. Afinal de contas, o TSE impediu o Bolsonaro de ser candidato pelas próximas eleições. Mas para o Lula, o processo eleitoral venezuelano precisa ter a presunção de inocência. Então você está vendo ele a sufocar as candidaturas adversárias, estrangular candidaturas adversárias, impedir que pessoas participem do pleito eletivo, mas você tem que ter a presunção de inocência. Você vai esperar o quê? Ele estrangular, matar, estuprar uma opositora, pendurar a enforcada na praça com a foto dele matando, para então o Lula falar, olha, eu vou repudiar isso? Vamos concordar que o Lula está passando do ponto? E aí vale lembrar, inclusive, que a própria Câmara dos Estados Unidos pediu esclarecimentos para o Elon Musk sobre a sanha de censura, a sanha autoritária contra o Twitter no Brasil. Só que aqui no Brasil, tudo é o país das maravilhas, é a ilha da fantasia socialista e a imprensa continua atacando o Elon Musk. Dá uma olhadinha na Rede Globo. A Índia manda a rede social X de Elon Musk derrubar posts e empresa obedece. Aparentemente, se o Elon Musk cumprir qualquer decisão judicial de qualquer país do mundo, a imprensa brasileira vai criticar. A questão é que não dá para tomar por referência outros países. O Brasil vive hoje uma situação de desautorização, de desrespeito às normas constitucionais, de desrespeito aos princípios fundamentais. E você não vai comparar, olha, eu tô te roubando porque estão roubando meu vizinho, num fato meramente hipotético. Isso simplesmente não faz sentido. A linha de raciocínio da imprensa brasileira é completamente torpe, distorcida, ela é completamente distópica, ela simplesmente é construída para fortalecer a narrativa daqueles que de alguma maneira defendem o governo Lula e o próprio Alexandre de Moraes. O desespero do PSOL com possíveis sanções foi tão grande que o partido pediu que o Eduardo Bolsonaro também seja incluído nos inquéritos de tentativa de golpe. Como se o Eduardo Bolsonaro, da casa dele, tivesse alguma coisa a ver. Daqui a pouco vão fabricar um vídeo dele dentro do STF para falar que ele estava invadindo. Porque só falta isso para tentar vincular eles. Porque não conseguem vincular os parlamentares, não conseguem vincular o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Então tentam construir essa narrativa. É bizarro, mas assim, para o PSOL, o deputado bolsonarista que estariam fazendo conluio com o governo dos Estados Unidos. Então, para o PSOL, o Eduardo Bolsonaro estava mancomunado com o governo dos Estados Unidos para, de alguma maneira, desestabilizar o Brasil. O que vão concordar? O Biden é o presidente dos Estados Unidos. Não teria como o Eduardo Bolsonaro estar articulando esse tipo de coisa. Seria um crime impossível, porque não dá. Você imagina o Biden, ele nem sabe onde fica a escada, como é que ele vai sentar com o Eduardo Bolsonaro para conversar? Ainda se fosse o Trump, a esquerda ainda conseguiria fazer uma narrativa, mas nem dá. O Biden é o cara que a esquerda apoia. Eu tenho certeza que o Eduardo Bolsonaro não ia sentar com ele para ter esse tipo de conversa. Assim como o Lula não sentou com ninguém para tratar sobre a dengue. Ele ignorou os alertas sobre a dengue no Brasil. Lula ignorou, inclusive, alertas de epidemia e diminuiu contratações de agentes da dengue. Ou seja, ele agiu de forma dolosa, demasiadamente, contra o combate à dengue no país. Os artistas vão chamar o descondenado de genocida quando? Eu fico imaginando. Porque fosse o Bolsonaro presidente, já estaria os caras fazendo videozinho com a camiseta branca e um Aedes aegypti desenhado. Como é o Lula o presidente, ele faz o que ele bem entende e ninguém fala nada. Apenas alguns dados de comparação. Em 2022, no governo Bolsonaro, foram contratados 4.313 agentes de combate à dengue. Em 2023, no governo do Amor, foram contratados apenas 822. Mais de um quarto a menos. Ou seja, nem 25% da quantidade de agentes que o governo Bolsonaro contratou. E aí a gente tem um surto epidêmico de dengue e simplesmente a imprensa fica calada e a galera que abraça a árvore e aplaude o sol fica quieta enquanto as pessoas morrem de dengue. Mas essa não foi a única incompetência da gestão Lula/Nízia Trindade. É o pior surto de dengue da história, mais de 2,5 milhões de casos reportados, mais de 1.000 mortes confirmadas de dengue e vacina para apenas 1% da população. É a fala da ministra. Vacina não é a solução para dengue, mas ninguém chama ela de negacionista. Ninguém chama ela de genocida. Ninguém tá vendo se a Pfizer mandou ou não e-mail para ela comprar vacina. E além disso, o Lula gastou, só para você ter uma ideia, 61% a menos do que o Bolsonaro em campanhas de conscientização
contra a dengue. Detalhe, tá? Apenas um detalhe. Os gastos com políticas de prevenção à dengue totalizam 12,2 milhões de reais. Os gastos de imóveis e reformas do Palácio do Lula e da Janja, 28,8. Ou seja, o Lula gastou mais que o dobro em imóveis e decoração para a Janja do que gastou no país inteiro em combate à dengue. Mas a esquerda não se escandaliza com isso. E, claro, também ninguém está julgando o Lula pelo negacionismo da vacina, da dengue, não está chamando ele de genocida, nem representando ele no Tribunal de Haia, porque simplesmente ele faz o que ele bem entende. E também ninguém fica escandalizado com os gastos absurdos para a compra de imóveis do Palácio. Agora, vamos falar de um troço escatológico aqui. Você assistiu Morto Muito Louco? A gente tem a versão BR. Uma mulher pegou o tio, aparentemente o tio, já em óbito, falecido, um cadáver, botou numa cadeira de rodas e levou numa agência bancária para tomar um empréstimo. Dá uma olhada no vídeo. É bizarro. Tio Paulo, Alfino, o senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor, o senhor. O que eu posso fazer, eu faço. Tipo, igual o documento aqui, ó. Paulo Roberto Braga. O senhor segura forte pra caramba a cadeira aí. Ele não segurou, ele é porta. Não vi. Não, a gente também não. Segura, tio. Curiosamente, essa mesma mulher já recebeu 30 mil reais do governo federal. Ela iniciou recebendo Bolsa Família em 2013 no governo Lula. A gente vê que a escola do Lula é muito boa para formar vigaristas. Depois as pessoas não entendem como o Lula ganha a eleição. Em 2021, no governo, a malandra parou de receber o benefício porque ela não se enquadrava mais nos requisitos, ou seja, na gestão Bolsonaro, ela não recebia uma mamatinha do governo. No total, ela embolsou 22,1 mil por meio de programas de distribuição de renda. Só para destacar para você entender, ela recebia dinheiro no governo do PT, parou de receber dinheiro no governo Bolsonaro. Então, eu fico imaginando que tipo de gente ela vota. Ah, pode ter certeza. O tio, eu não sei quem votou, mas ela deve ter feito L com força. Mas vamos concordar também. O país que é comandado por um bandido, não dá para imaginar que as pessoas vão ser honestas. E isso só mostra o quão doente está uma parcela da comunidade. Mas, volto a dizer, para mim é o tipo de coisa que quem fez o L faz. E por sua vez, aqui em São Paulo, as notícias já são diferentes. O Tarcísio retomou a operação na Baixada após o sumiço de um soldado. O soldado da PM, Luca Romano Angerami, de apenas 21 anos, desapareceu na Baixada Santista. E aí a Polícia Militar retoma operações na Baixada Santista. E vale dizer que a imprensa está criticando a Operação Escudo porque, segundo ela, foi uma das mais letais. Só que ela foi iniciada após o assassinato do policial Wesley Cosme. E naturalmente trouxe segurança, abateu uma série de bandidos, apreendeu muitas drogas, muitas armas e trouxe paz para a comunidade. Mas a esquerda não se importa com a vida do cidadão de bem, muito menos do policial que foi morto em confronto. Não. A esquerda se importa única e exclusivamente com a vida do bandido, e é isso que eles fazem diariamente com a imprensa chapa branca. É bizarro, mas é isso que a gente tem no Brasil. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.